Meus queridos irmãos, o trecho do Evangelho que ouvimos hoje, segundo Marcos, está dentro desta seção dos pães. Há pouco, Jesus multiplicara os pães. E aqui nós estamos vendo a reação dos discípulos diante desta manifestação que Jesus faz de si mesmo neste sinal, nos sinais da multiplicação dos pães. Nós ouvimos esta reação deles. E Jesus pergunta a eles: tendes vós o coração endurecido? É uma pergunta que Jesus faz aos apóstolos, aos discípulos. De fato, esse tema do coração endurecido, coração duro, coração de pedra, por assim dizer, é algo que está no Antigo Testamento já, nos profetas. Está lá, muitas vezes, Deus falando deste coração. É um coração que se torna fechado, por assim dizer, as manifestações de Deus. Um coração, Jesus aqui está anunciando o reinado de Deus, e os discípulos têm essa dificuldade, pelo menos a esta altura da revelação. Em outros momentos, também no Novo Testamento, Jesus vai se reportar essa dificuldade dos apóstolos, dos discípulos, ter um coração endurecido, ou seja, a dificuldade que eles têm de compreender o anúncio do reinado de Deus, a presença de Jesus. Quantas vezes Jesus fala: não compreendestes? Não tendes fé? Será que o que eu preciso mais dizer para vocês que não compreendem? Quantas parábolas Jesus disse, né? E fez esse questionamento aos discípulos. De fato, o reinado de Deus, o anúncio e a presença de Jesus como Messias surpreendeu a todos. Então, somente um coração simples, aberto, um coração despojado era capaz de compreender, de acolher e de ser beneficiado pelo anúncio da salvação, do reino de Deus, o próprio Cristo que estava presente. Somente um coração simples era capaz, e mais ainda um coração que se abrisse à ação da graça de Deus. E é por isso que a esta altura os apóstolos ainda encontram essa dificuldade, e Jesus diz: tomai cuidado então com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, ou seja, com o orgulho que os fariseus tinham, a autossuficiência deles. Jesus está aqui dizendo isto: tomem cuidado para que vocês não fiquem fechados como os fariseus estão. Então, esta realidade do coração. Nós ouvimos hoje o relato do dilúvio. E nós temos exatamente a causa pela qual Deus resolve destruir a humanidade, por assim dizer. Diz lá que todos tinham o coração tomado pelo mal, pela maldade. Então o coração é o lugar onde surgem, os pensamentos, a decisão das ações, onde brotam toda a motivação para que nós possamos viver. E Deus viu esta realidade, e o coração de Deus também fica sofrido, por assim dizer, tanto que resolve destruir a humanidade. Mas Deus acha uma solução, um remédio, que é exatamente Noé. Noé é dito ali que foi o único justo que se encontrou, agraciado por Deus, e através dele, Deus renova a humanidade, pela arca, E aqui se revela então a tática de Deus, a forma de Deus agir. Deus sempre escolhe meios frágeis, fracos,
instrumentos insuficientes. E através destes instrumentos, Deus realiza grandes coisas, como foi com Noé. Noé era simples, mas justo. A arca, uma arca, salvou o mundo, salvou a humanidade. E assim aconteceu com o povo de Israel, escolhido dentre todos os povos, para ser instrumento de salvação para todos. Sabemos que Israel não foi fiel. Dentro do povo de Israel, Deus separou Judá. Mas Judá também, a tribo de Judá, viveu essa dificuldade, a infidelidade a Deus, tanto que foram depois levados para a Babilônia. Mas dentro do povo de Judá, um pequeno resto permaneceu fiel. E é deste pequeno resto, dos pobres de Deus, que nasceu o Salvador, que vem de Maria. E Jesus também viveu esta realidade da simplicidade, da pobreza, que foi o trigo amassado na cruz, do qual vem a salvação para nós. Deus então escolhe corações pobres, humildes, abertos, simples, para fazer grandes coisas. E é assim que Jesus está convidando que os apóstolos sejam também. E de fato, mais para frente nós veremos que isso acontece com eles, depois de Pentecostes. Mas antes de Pentecostes, nós vemos ainda Pedro, que professa a fé, pela ação da graça de Deus. Aos pés da cruz, nós vemos Maria, também tocada pela graça de Deus. E São João, junto com as outras mulheres ali, um pequeno resto aos pés da cruz, agraciados por Deus. Hoje nós queremos pedir também para nós a graça de Deus. Foi pela ação da graça que todos os santos puderam ser instrumentos de grandes coisas na sociedade, no meio onde eles viveram. Foram corações tocados pela ação do Espírito Santo. Foram corações que não se endureceram, mas que cresceram na graça. Os discípulos aqui hoje, eles não compreendem, como Jesus disse, eles estão preocupados com o alimento, mas Jesus é o único pão necessário. Não compreendes ainda que eu multipliquei os pães para dizer que eu sou o pão necessário? Então, no dia de hoje, nós queremos nos aproximar desse altar, pedindo ao nosso Senhor que toque também o nosso coração, para que nos faça abertos à revelação dEle, à presença dEle, à ação dEle. Que nós nos alimentemos de sua graça, do seu corpo, do seu sangue, o pão vivo descido do céu. E que nós tenhamos a graça de, como São Paulo disse em uma de suas cartas, tende em vós, em vossos corações, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E assim nós poderemos também ser instrumentos da graça de Deus. De corações simples, Deus faz grandes coisas. Que assim nós tenhamos, com o auxílio da Virgem Maria, a disposição dos santos de deixar Deus agir, fazer e edificar o seu reino através do nosso coração e da nossa santidade. Amém.